tudo bem? Eu sou Leandro Begossi e hoje a gente vai falar do Dia da Educação, cujo tema esse ano é Nenhum para Trás. É um tema absurdamente relevante no cenário de hoje da educação pública no Brasil. Para fazer essa discussão hoje, a gente está com duas pessoas que são referências aqui na área, o Denis Plappler, coordenador pedagógico do Instituto Âncora, sociólogo, mestre em filosofia da educação e doutorando em educação pela USP. Ele foi consultor e assessor pedagógico pela Unesco para o MEC, no mapeamento de escolas inovadoras no Brasil. Também está aqui comigo a Eda Luiz, diretora do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, o famoso CIEJA de Campo Limpo, referência nacional na discussão. Acho que a gente pode começar direto pelo tema do Dia da Educação, né? Que é como hoje no Brasil, diante dos desafios que a gente tem, a gente não deixa nenhum aluno para trás. E o que, no final das contas, significa não deixar nenhum aluno para trás para vocês? Acho que esse é o nosso desafio, seja na ponta, né, no chão da escola, ou se tratando de concepção de política pública, pensar como garantir uma educação que não fira a dignidade de cada um, de cada uma, né, dos cidadãos brasileiros. E isso é um desafio enorme ainda no século XXI, se a gente olhar para os índices de violência, de analfabetismo, né? Então, o Brasil ainda tem, em média, 150 homicídios por dia, se a gente pegar as últimas pesquisas dos últimos anos. Até mesmo a gestão dos resíduos, se tratando de educação ambiental, né? A produção do lixo cresce mais ou menos 5 vezes mais que o crescimento populacional, então isso mostra muito pouca consciência ambiental. O analfabetismo, como eu falei, são cerca de 15 milhões de analfabetos. O analfabetismo funcional, então, né, pessoas que são minimamente alfabetizadas, mas têm dificuldade de interpretação de texto. Aí a gente vai para um número ainda mais assustador. E como escreveu Paulo Freire, né, a leitura de mundo precede a leitura escrita. A gente ainda tem muita gente carente de uma educação de qualidade, não só dentro da escola, porque acho que qualificar a educação pública não é uma responsabilidade apenas da escola, mas de toda a sociedade, né? Porque uma sociedade violenta contagia inevitavelmente a cultura escolar. E a gente tem até um conhecimento produzido, né, pelos povos africanos, mas também pelos povos indígenas, que já é um conceito um pouco famoso de que é preciso toda uma aldeia para educar uma só criança, né? Então, se a aldeia está doente, a criança fica doente também. Se a aldeia está saudável, a criança fica bem. E eu acredito que espaços de voz e de escuta são espaços de saúde. E as escolas precisam construir esses espaços mais democráticos, de relações mais horizontais, mais dialógicas, onde as crianças tenham espaço para estudar também a partir do seu desejo, dos seus interesses, porque ainda é inovador no século XXI que a escola tenha coragem de perguntar para um estudante: o que você quer estudar? Não queria centralizar a palavra também, porque também acredito muito na autoridade centrada na palavra, não nas pessoas, e queria ouvir a Eda. Quando nós fizemos lá o CIEJA, Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, no Capão Redondo, eu acho que foi isso mesmo, acreditando numa escola que fosse receber todas as pessoas. Então, começamos instintivamente, né, há 21 anos atrás, abrir os portões e colocar todos a discutir que educação eles gostariam para aquele território, né, para transformar. Porque na época, em 1998, era o lugar mais violento do mundo. E como é que a gente poderia deixá-los para trás? Então, nós iniciamos escutando, fazendo com que eles desenhassem essa escola, que os recebessem e não os excluíssem. E nós vimos que nós fazíamos 3 coisas muito importantes para a educação, que eu acho que é tornar o aluno protagonista, né? Ele tem que produzir conhecimento, ele tem a liberdade de escolher o que ele quer estudar para poder, principalmente jovens e adultos, transformar a sua realidade ou até sua própria vida. A gestão democrática, mas uma gestão democrática em todos os sentidos, né? De escuta e de escolhas e de argumentos, né? Para que essas escolhas fossem o bem comum.
E a terceira eu acho que é o relacionamento que nós fizemos com a comunidade. A escola não sobrevive sozinha. Bem disse Denis que é preciso uma aldeia inteira para poder educar nossas crianças e jovens, porque todo mundo tem que estar imbuído de que, né, a educação, a socialização, a escuta, o cuidado, ele é necessário para todos e todos são comprometidos. Era uma possibilidade de mostrar que era possível fazer em escola pública, porque as pessoas acham que a gente só pode fazer projetos ou pensar numa educação de qualidade, alguém financiando ou alguém bancando tudo isso, né? E, na verdade, as nossas leis e a nossa lei de direitos de base garante que a gente possa fazer coisas interessantes e inovadoras e colocar todo mundo, sim, da garantia do direito à educação. Eu gosto de trazer para a discussão, né, porque muita gente que acompanha o debate sobre educação há muito tempo e muita gente que está entrando no debate sobre educação agora, e talvez seja uma das épocas no Brasil, para o bem e para o mal, em que mais se discute educação, a gente esquece um pouco do arco histórico, né? Onde a gente estava e o que aconteceu nos últimos 30 anos. Se a gente olha ao longo dos últimos, enfim, desde a Constituição de 88, a gente percebe que o Brasil investiu muito e colocou muito esforço na universalização. Né? Quando a gente olha para o final da década de 80, a quantidade de gente fora da escola nesse país era uma coisa assustadora. Ainda tem muita, especialmente no ensino médio. Sim. O grande desafio agora é o da qualidade. Como que a escola... E qualidade a gente pode discutir de diversas formas. Desde a alfabetização até uma escola que faça sentido para os adolescentes do ensino médio. Isso que eu queria escutar de vocês, assim. Pensando que a gente tem um grande desafio de qualidade, o que vocês acham que deveria ser atacado primeiro? Eu acho que, assim, uma coisa importantíssima é a formação dos professores e de toda a comunidade escolar, né? Aqueles que, eu não digo só professor, porque eu acho que todos os funcionários, todo mundo que participa desse espaço escolar também tem que ter né, essa formação de tornar a escola uma escola de qualidade. Mas eu acredito numa formação em serviço, porque é aquela que vai resolver os seus problemas do dia a dia, porque estar numa escola todos os dias tem que estar para saber resolver ou pelo menos minimizar os problemas que aparecem numa escola, porque não é fácil. Formação em serviço. Eu acho que as escolas poderiam acreditar mais em parceria, de vez em quando acha-se muito isolada, se fecha muito no seu isolamento de resolver todos os problemas sozinhas. Eu acredito muito em parceria, por isso assim que eu tenho lá parceiros, né, em todas as áreas, saúde, assistência social, trabalho, e tudo, todas as secretarias, porque eu acho importante que isso aconteça. E realmente eu acho que, volto a repetir, que é o protagonismo do aluno nessa também ser incluído, porque a gente faz por não com. Se faz, né? Se planeja uma coisa maravilhosa, lindo, maravilhoso, mas para quem? Para que aluno? Porque eu ainda acho que nós temos uma outra coisa, que a escola pública ela é determinada, a sua construção, onde há uma demanda, onde tem um terreno que possa acolher essa escola pública. Depois vão para lá pessoas, mas não há uma ligação, que eu acho que é importantíssimo, dessa escola com essa comunidade. Que cultura ela é trabalhada, que história tem essa comunidade, até para se ampliar a transformação. E o que seria significativo para aquele pessoal, aquela comunidade toda que procura essa escola. É preciso ter consciência mesmo de que a oferta da escola pública para, pelo menos, quase toda a população é uma conquista muito recente no nosso país e isso não pode retroceder, né? Então, quando eu escuto propostas de governo investindo ou querendo investir em ensino à distância, a educação ela se dá aqui, né? Na relação, no vínculo, no afeto. Não existe educação à distância. Sem querer ignorar as contribuições da internet, de cursos, de formação, de conteúdos que sim, tem muito a agregar para todos nós, mas escola à distância, não. E além disso, vários outros direitos, né, sociais que vêm sendo ameaçados e que precisam ser muito bem discutidos para que a gente avance como sociedade e não acabe atacando ainda mais os direitos da população.
Aí, nesse sentido, né, falar de valorização da educação, eu estou hoje no Âncora. O Âncora é uma escola pública não estatal. O que significa isso, né? Nós não pertencemos nem ao poder privado, nem ao Estado. Nós somos uma escola que busca ser das pessoas, do público de fato, da sua comunidade, como falou a Eda. Principalmente de estudantes, de educadores, professores e famílias. E é com esses agentes que a gente busca construir essa escola. Hoje a gente atende a 150 estudantes. A curto prazo a gente busca atender a pelo menos 300, trabalhando da gestante até o idoso, com toda a vida, né? O ciclo da vida. Eu gosto muito da concepção que a Regina Steurer, fundadora junto com o Walter, ela, quando eu cheguei lá, me contou dessa concepção de que o Âncora, no centro do terreno da escola, tem um circo. E esse circo é concebido como o coração da escola e, ao mesmo tempo, a ágora, né? No conceito de democracia antiga clássica, que é onde se dão as discussões, as rodas de conversa, a assembleia, onde a gente cria as regras junto com os estudantes, porque aí eles não obedecem, eles respeitam, porque eles construíram. Então, lhes faz sentido, né? Porque faz sentir. Precisa passar pela experiência, precisa passar pelos sentidos para construir conhecimento. E também acho fundamental a gente falar do óbvio, que é a gente precisa valorizar o professor, né? Não dá para falar do Dia da Educação sem falar das professoras, principalmente, porque 80% dos professores do Brasil são professoras, na verdade, são mulheres, e são as principais protagonistas, junto com os estudantes, dessa educação que a gente acredita que possa chegar a ser uma educação de qualidade sem deixar ninguém para trás. Então, o professor precisa ser mais valorizado, não só quanto ao salário, quanto às condições de trabalho, mas quanto à figura dele mesmo. Uma nova educação, essa educação inovadora, democrática, que tanto se fala, não é para, ao mudar o papel do professor, diminuir o seu protagonismo ou o seu destaque. Eu acredito numa relação que não é centrada nem só no professor, nem só no estudante, mas nas relações, né? Estudante-estudante, estudante-professor, e adulto-adulto, que acho que é a mais difícil, pelo menos na minha trajetória que eu tenho visto. Então vamos pensar sério nisso quando a gente for fazer também política pública, para pensar em dar condições para que o professor possa ser esse agente capaz de fazer uma escola qualificada junto com a sua equipe, né? Junto com a sua comunidade. Não acha, Eda? Com certeza. Quando eu disse informação, era isso que eu pensei, em serviço, porque a comunidade, professor e alunos é que tem que construir tudo isso, né? Não dá para vir de cima para baixo e esperar que alguém vai resolver essa qualidade se não for os envolvidos mesmo a pensar sobre que qualidade é essa que queremos oferecer. Perfeito. Muitas vezes a gente fala da educação e projeta muito para o futuro, né? Ou seja, sim, como vamos resolver o problema das crianças que ainda vão ser alfabetizadas, como que a gente vai fazer com que o ensino fundamental deixe de ser um gargalo, Fundamental 2, hoje, quando as crianças começam a abandonar a escola, e ensino médio, quando elas simplesmente falam, isso daqui não é para mim. Ainda tem muita gente que faz isso. Mas esse ciclo a gente muitas vezes esquece de quem a gente já deixou para trás. Eu estou falando dos jovens e adultos, acho que a Eda tem bastante a acrescentar, que é como é que a gente, como país, passa a olhar para aquelas pessoas que a gente ignorou no processo de educação, seja nos últimos anos, seja nas últimas décadas. É uma coisa que nós temos que pensar mesmo, né? Porque nesses meus anos todos de envolvimento com a educação de jovens e adultos, eu percebi que depois todo ser humano, depois da família, e a família não digo uma família constituída, né, como se pensa, mas alguém que cuida. Logo depois disso, aquela pessoa, aquele ser humano que não passou pelas escolas, ele se sente humilhado, ele se sente desprestigiado, ele se sente menor. Porque você escutar uma senhora com 59 anos que educou a família, que lutou com baixo salário e tudo, volta a estudar e assina o nome, quando ela consegue escrever o seu nome, ela fala, agora eu sou gente. Isso é muito forte. Como é que um país discute, cresce, sem que todos participem? E esse grande número de pessoas que não tiveram direito à educação, não dizendo de todos os outros direitos, né, também que não conseguiram, eles possam contribuir. Porque a gente nota, é notório, é visível a mudança quando eles vêm para a escola, né, na educação de jovens e adultos, quando eles são aceitos, quando eles são acolhidos,
Quando a gente consegue fazer uma educação significativa, a mudança, não só para ele, como do seu entorno, né? Então, eu acho que a gente conseguiu muitas mudanças lá onde nós estamos, no Capão Redondo, por conta das pessoas se interessarem em vir para essa escola, né? De ter. E assim, e voz, né? Voz e numa democracia, eu acho que nós temos que colocá-los para participar. Né? Se a gente quer reforçar essa nossa democracia, que é tão recente, como o Denis falou, é a participação, é a escuta, é valorizar também o que eles têm para poder trazer para a escola de uma maneira de abrir mesmo, não só a escuta, mas de como trabalhar isso para que tenha sentido. Lá no CIEJA, eles escolhem um tema para estudar. E olha como eles são extremamente conscientes. O tema de escolha desse ano foi meio ambiente. Poderia ter sido política, economia, né, que são o que está mais aí nas redes sociais, mas eles quiseram meio ambiente. E de uma abrangência, eu estou dizendo que assim, olha como é significativo. Nós temos 76 grupos, 76 maneiras de ver o meio ambiente, porque cada grupo vai construir um projeto ligado ao meio ambiente, mas com muitas discussões, né? E cada um nos seus projetos vão se agregando a eles aquele que faz mais sentido no momento. Então, essa liberdade também, né, de se colocar, de escolher, de poder se sentir participante, né, nessas questões todas, é muito interessante. Educação de jovens e adultos, ela precisa ter esse olhar de modalidade, né? Apesar de estar aí nas leis que tem a modalidade de educação de jovens e adultos, mas ela ainda não está regulamentada, porque se fosse modalidade, teríamos concurso, teríamos mais bibliografia, mais teoria, os prédios seriam também construídos para atender esse jovem adulto, mas a gente faz e com uma preocupação muito grande agora, que os municípios brasileiros, eles têm a educação de jovens e adultos, permanece com a educação de jovens e adultos, por conta do Fundeb. E o Fundeb tem um tempo aí para ele não se extinguir para 2020. Ano que vem. O ano que vem. Então, já tem muitos municípios preocupados assim, o que eu vou fazer para manter a educação de jovens e adultos, que é uma contradição incrível, né, para a educação, porque se estamos numa educação de não deixarmos para trás, o que faremos com essa educação de jovens e adultos a partir de 2020, se não for algumas coisas acontecendo? E aí eu queria aproveitar, e perguntar para o Denis o seguinte, a gente então falou como a gente recupera, né, um pouco quais são os desafios para aquelas pessoas que a gente já deixou para trás, em algum momento da nossa história. Como é que a gente faz agora para dar sentido? E aí eu queria convidar a reflexão, especialmente no ensino médio, para fazer com que os adolescentes que hoje não têm perspectiva de trabalho, né, o desemprego entre adolescentes, jovens, é enorme. Como é que a gente faz com que a escola volte a ter sentido para essas pessoas em 2019, esse ano que a gente está vivendo? Primeiro, eu acho importante dizer, quando a gente fala de uma outra educação, de uma outra escola possível, para quem está escutando a gente, que a gente está completamente amparado na legislação brasileira, que é extremamente avançada em comparação aos outros países. Então, a gente precisa se apropriar da lei para poder, inclusive, se embasar juridicamente frente às secretarias, para conversar com elas com calma, com transparência, né? Então, se a gente olhar o 23º artigo da LDB, por exemplo, né, escrita pelo brilhante Darcy Ribeiro, que quando esteve exilado no Chile, falou que conseguiu olhar para o Brasil e perceber que no Brasil não tinha um frango sem dono, mas estava cheio de criança abandonada, né? E essas pessoas que você menciona que ficaram para trás, né, que não tiveram o direito à dignidade, digamos assim, isso também acaba reverberando na escola, porque essas pessoas têm filhos, têm filhas, né, e que muitas vezes não são inseridos numa cultura letrada e não são inferiores por causa disso, mas sofrem consequências de uma diferenciação social e econômica no mercado de trabalho, como você mesmo acabou de falar. E é com essas famílias que a gente vem trabalhando, né? No Âncora, a gente recebe as famílias a partir de uma parceria com a Prefeitura no serviço de assistência social. Precisamos falar também de paternidade, de quantos homens abandonam as famílias. Outra paternidade possível para o país. E
Por exemplo, a gente tem lá um menino, vou tomar a liberdade de contar, espero que ele não se incomode, o Matheus, que estava lá na escola, não muito interessado em alguns conteúdos, mas no diálogo com o seu tutor, contou que dança, canta, compõe e fazer um curso de barbearia. Então, por que não fazer uma barbearia dentro da escola? E ele tem lá agora a sua barbearia, onde ele estuda as finanças, como atingir o seu público, conquistar os seus clientes, fazer a comunicação que envolve linguagem, assim como tem outro grupo pensando num restaurante lá dentro, estuda culinária. Para estudar culinária tem que estudar matemática, tem que estudar linguagem, escrita, tem que estudar geografia, cultura de outros países. Então, quando a gente trabalha por projetos, que é o que a gente acredita, a gente inevitavelmente navega por todas as áreas do saber, sem ter que segmentar o conhecimento, sem ter que avaliar as crianças com testes físicos e mentais que querem provar que eles são um número ou uma letra, né? 3, 5, 7, A, B, C. É como se você me perguntasse alguma coisa e eu respondesse 3. O que isso agrega para uma pessoa ou para uma criança, então? Então, a gente aqui tem pouco tempo, mas com mais tempo a gente poderia se aprofundar um pouco sobre essa concepção muito escolarizada da educação, que nem sempre contribui para o processo educativo de fato. Então, quando a gente parte para escutar de fato os estudantes, entender aquilo que faz sentido para eles, como você falou, a gente consegue construir nessa mediação projetos que vêm deles e que fazem sentido. Você até falou, né, da gente não se preocupar só com o futuro. Educadores que são muito referência para mim, eu mencionei Anísio Teixeira, mas também Janusz Korczak, que geria 2 orfanatos na Polônia quando ela foi invadida pelos nazistas. Korczak geria um orfanato cristão e outro judaico, né? E quando os nazistas invadiram a Polônia, permitiram que ele fugisse. Falaram, não, pode sair fora, porque você tem um certo reconhecimento social. E ele se negou a abandonar suas crianças. E foi junto com as crianças judias confinado no campo de concentração e extermínio e foram todos assassinados. Korczak, assim como Anísio, que foi assassinado na ditadura militar brasileira, que defendia o Parque Escola como uma concepção de educação pública, diziam ambos que a criança não está, num certo momento, sendo preparada para a vida e outro momento vivendo. A criança já está viva. Precisaram escrever isso, é um pouco óbvio, mas a criança já é sujeito. Se a gente não tratar ela como sujeito, como pessoa, vai tratar ela como o quê, né? Concordo. E tem um ponto, como a gente sempre fala, uma conversa relevante, ela voa. Né? A gente está quase chegando no final e para não encerrar de uma forma abrupta, porque seria uma violência com a conversa que a gente está tendo aqui, eu queria pedir para vocês, enfim, se despedirem das pessoas que estão nos assistindo e deixassem aí uma última frase, uma colocação para inspirar as pessoas que estão nos assistindo a viver esse dia da educação com mais propriedade, com mais intensidade e com mais gentileza em relação aos nossos educandos e aos nossos educadores. Quer começar com o Denis? Eu gosto de um livro, El Sueño del Pepe, do Pepe Mujica, que ficou 12 anos preso na ditadura do Uruguai, e que nesse livro ele fala, o Uruguai não é o Brasil, o Uruguai não é os Estados Unidos, o Uruguai é o Uruguai, então a gente precisa de um projeto para o Uruguai. Nesse livro ele conta o projeto do Uruguai, na produção de conhecimento, dado o tamanho do Uruguai. Mas a gente precisa de um projeto de Brasil, né? Dado todas as riquezas que o país possui, né? Sendo talvez o maior, o país mais rico em recursos naturais do mundo. Né? Então, a minha despedida fica para que a gente juntas e juntos, construir de fato um país melhor que possa proporcionar dignidade e muito mais que isso, né? E arte, cultura e vida para a sua população. E aí a gente vai ter uma educação de qualidade. Eu quero encerrar trazendo meu grande mestre Paulo Freire, que fala: a educação não transforma o mundo, mas a educação transforma os homens e os homens vão transformar esse mundo. Concordo com o Denis que nós precisamos pensar urgente numa educação, né, que coloque todos na mesma dignidade de direitos, não só da escola, saúde, moradia e tantas coisas que lhes faltam. Mas acho que a educação seria o ponto de partida para que a gente desse mais dignidade. Eu quero agradecer, dizer que a minha luta é constante, né? Ainda tem muita coisa aí para ser feita. Quero agradecer o momento, a lembrança, né,
mesmo que eu achando também que não tem dia da educação, mas são esses momentos que fazem com que a gente também comece a refletir um pouco mais sobre esses assuntos tão importantes. Muito obrigada a todos. Muito obrigado para você que está nos assistindo e que esse Dia da Educação seja o momento para fazer o bom debate, que também é uma das coisas que a educação brasileira mais precisa nesses anos que a gente está vivendo. Muito obrigado.